Gente, aqui então, olha só, vamos começar com uma daquelas histórias absurdas, tá? Que só o trânsito brasileiro é capaz de produzir. Isso que, aqui, já para acabar com uma discussão, tá? Uma motorista decidiu arrastar uma mulher em cima do capô por uns 300 metros. A gente vai estar trazendo essa história aqui bizarra e insana para dizer o mínimo. Nosso querido David de está sempre no rastro da informação, sabe tudo e mais um pouco sobre essa insanidade brasileira, traz pra gente os detalhes desse caso. Arrastada por 300 metros, realmente é o exagero, tá? Exatamente, Marinho. Muito bom dia. A discussão foi entre duas mulheres no Rio de Janeiro. A que aparece em pé, batendo no vidro do carro vermelho, disse que foi xingada pela outra e, para se livrar da situação, já que ela estava batendo no vidro, né, trancou o carro da que estava com o veículo de vermelho, ela arrancou com o veículo e saiu arrastando, então, essa mulher por 300 metros. Eita. E agora o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Mas, gente, o fato que chama a atenção de toda essa história é que no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, 5 pessoas acabam morrendo justamente por causa dessas situações de brigas de trânsito. Então, um tremendo absurdo, poderia ter tido um efeito ainda mais grave, mas, por sorte, foi só a lesão corporal. E a pessoa, então, o caso, né, está sendo investigado. Estamos aqui com o nosso querido Roberto Mota também, ao vivaço com a gente no Morning Show. Mota, eu não faço ideia qual seja o motivo exato aí da briga, mas, sejamos sinceros, nenhuma briga, sob nenhuma hipótese, vale a pena arriscar a própria vida. E mais uma daquelas cenas que a selvageria do Rio de Janeiro e do trânsito brasileiro acaba nos oferecendo, né? Suas impressões? Bom dia, Marinho. O trânsito inspira as piores emoções. E não é só aqui no Brasil. A situação é tão ruim nos Estados Unidos que lá existe uma expressão específica para isso. É a chamada road rage, que em tradução literal é a raiva da estrada. A gente tem cada vez mais pessoas dirigindo, muita gente trabalha com o carro, fica horas ali no trânsito das grandes cidades, que está cada vez mais complicado. Para a gente sobreviver isso, é preciso muita calma e muita prudência. Respira fundo, conta até 10. Para todo mundo aí que está no rádio e pode estar no trânsito, o Morning Show está aqui para evitar que vocês sejam contaminados pela road rage, ou a raiva da estrada. Muito pelo contrário, é para tentar trazer algum alívio aí nessa manhã de vocês. Todo mundo com os seus BOs, os seus percalços, as suas preocupações. Normal, todo mundo tem, mas... Pelo visto, acho que o Morning Show vem com essa função também, para evitar cenas como essa, não é isso? Ainda mais quem está no trânsito de São Paulo com o bi das motos, né? Brincadeira. Cuidado, fecha a janela aí, os taxistas. Fecha essa janela. Vamos lá, Mano Ferreira. Agora, a raiva existe em todo lugar do mundo, mas ela aumenta quando você fica parado no trânsito, quando o trânsito é ruim. Então, eu acho que tem um ponto de política pública nessas situações sobre como melhorar a qualidade do nosso transporte no Brasil. E é inevitável falar da necessidade de termos melhores transportes coletivos, porque é inviável a gente ter no transporte individual a solução de locomoção para todo mundo. Acaba sendo gerador de trânsito mais intenso, de estresse maior e de brigas inaceitáveis como essa aí. Jess Peixoto, qual foi a maior loucura que você já presenciou nas rodovias, estradas e ruas brasileiras? Meu pai é o Schumacher, né? Então, ele é minha mãe, eu nem dirijo pela forma, assim, assertiva que meus pais dirigem. Eles são, assim, pilotos de Fórmula 1, não à toa, são grandes fãs de corrida. E teve uma vez que estava numa situação que o meu pai, ele estava indo tão rápido que eu liguei do carro para a PRF parar o carro. Pra PRF? Pra... Que isso? Sim. Nossa, uma denunciou direção... o próprio pai. Ao vivo na Delação premiada. Caramba. Eu fiquei assim, não dá. Mas assim, e ele não bate, ele não sofre acidentes. Os acidentes que ele sofre é de bicicleta. Então, dirigindo, ele realmente é muito bom. É o Joe Biden goiano. Mas eu já vi muitas brigas lá em Goiás de trânsito. Assim, brigas... Até teve um irmão de uma amiga minha que foi fechado, aí na época ele foi atrás, brigou com o cara atirou nele. Então, assim, eu morro de medo e eu nunca me envolveria
nesse tipo de briga de trânsito, porque eu tenho realmente muito medo do que o outro vai fazer, porque eu acho que as pessoas são muito reativas no trânsito. Elas xingam, elas brigam, elas gritam. Até por conta disso eu não dirijo. Eu acho um ambiente bem, assim, difícil de lidar. Sem dúvida. Acho que todo cidadão brasileiro é quase que condicionado desde cedo a ter esse receio, assim, tá inerente a nós, né? Para sempre esperar pelo pior, temer pelo pior e evitar qualquer tipo de briga para poder... Vai que o cara está armado, vai que acaba descambando para uma tragédia. É a vida como ela é e a gente precisa se precaver e evitar cenas como essa. Inclusive, essa é a pergunta que a gente lança no nosso site, o www.jovempan.com.br. Lá a gente quer ouvir a opinião de vocês, da nossa querida audiência, dos nossos ouvintes e telespecs, que é o seguinte: você do outro lado, seja do rádio ou da tela, já se envolveu em alguma briga de trânsito? A gente quer entender, botar aqui um termômetro para realmente compreender a extensão da histeria do trânsito, como o Mota bem colocou, até que ponto, qual é o grau dessa tal raiva das estradas brasileiras? Acessando o nosso site, a gente quer ouvir a opinião de vocês na enquete. O resultado, claro, como sempre, como manda manual, a gente traz ao final deste programa. 10 horas e 8 minutos, e a gente já segue adiante aqui, e a pauta está recheada aqui de temas para vocês. Olha só, essa próxima história aqui do nosso programa é para deixar, sinceramente, todos os motoristas que nos ouvem ainda mais ligados, para ficar esperto. Isso porque frentistas estavam simulando defeitos nos carros e foram flagrados fingindo, minha cara Jess, foram flagrados fingindo colocar aditivos com embalagens vazias. Mais um daqueles golpes, pelo visto, chegando agora, fazendo escola nos postos de gasolina do Brasil. David de Tarso. Aonde foi? Pois é, esse caso foi registrado em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul. Como que funcionava? Os frentistas, normalmente eles até ganham uma comissão para vender esses aditivos. Só que nesse caso se trata de estelionato. A pessoa chegava no posto, eles abriam o capô para fazer aquela checagem e muitas vezes colocavam água ou até mesmo glicerina, né, que solta aquela fumacinha no motor. E dessa forma eles diziam: olha, você precisa completar aqui de aditivo de radiador porque seu carro está fervendo. E eles colocavam ali uma embalagem, traziam outras vazias, pediam para a pessoa ligar o motor do carro, porque era necessário ligar o motor. Nisso a pessoa, né, não conseguia visualizar ao certo o que estava acontecendo à frente do capô. E aí eles pegavam embalagens vazias, acabavam completando com água e com isso aplicavam o golpe. É um crime assim, é o puro suco do Brasil, né? Puro suco do Brasil, normalizando aquela cultura de se dar bem a qualquer custo, de qualquer maneira, às custas dos outros, que estão ali, enfim, no próprio corre do dia a dia, só querendo botar a desgraçada gasolina no carro e seguir adiante com a sua rotina. Jess, como é que faz para tentar fazer uma apuração para evitar que esses maus frentistas, por assim dizer, possam fazer escola a partir desse mau exemplo ali no Mato Grosso do Sul? Acho que é câmera de segurança, né? Ia ter fiscalização e visão dentro disso. Porque a realidade é que o Brasil virou um país em que antes você caía num golpe, porque você estava fazendo alguma coisa ali, caía num golpe. Hoje nós estamos caindo em golpe dia sim, dia também, porque os golpes estão se aperfeiçoando muito. Então, quando você vê esses casos, a gente viu casos de clínicas, casos variados, em que as pessoas não teriam muitas vezes como notar. Porque às vezes você para num posto, você não acha que o frentista vai te passar a perna. Ele tá lá no emprego dele, tem fiscalização dentro de posto de gasolina. Então, por que ele se arrisca assim? No final do dia, é a mesma resposta sempre. Porque no Brasil, crime compensa. Porque no Brasil, a gente acha que passar a perna dos outros não vai dar nenhum problema lá na frente. Acho que esse é o problema real que a gente tem que lidar aqui. Compensa mesmo, Roberto Mota? Olha, eu sempre falo aqui que no Brasil o crime compensa, sim, e que ninguém é punido, nem homicida. Quanto mais o cara que aplica golpe imposto. Mas eu vou dizer para vocês, mais uma vez, isso acontece também nos Estados Unidos. Eu tive um chefe, quando eu trabalhei no Banco Mundial, um sueco, que me contava uma história que aconteceu com ele na época da crise do petróleo, nos anos 70. Havia longas filas nos postos de gasolina americanos. E um dia o meu chefe estava lá na fila para abastecer o carro, e apareceu um sujeito vendendo cartões na fila. O cartão azul era $5, o verde era $15 e o vermelho era $30. Aí todo mundo na fila comprou os cartões, né, na expectativa de algum tipo de vantagem na hora de abastecer. Só que quando eles chegavam na bomba, descobriam que o cartão não servia para nada, era golpe. E aí o meu antigo chefe terminava a história com a seguinte frase: se você quer ganhar dinheiro, venha para a América. Essa época aí que o Mota citou,
Realmente foi um dos piores momentos dos Estados Unidos aí no século passado, uma época de estagnação, de depressão generalizada, mas tudo passa. David, e pessoal aí achando que o único golpe que tomava em posto de gasolina era só da gasolina batizada, mas pelo visto o pessoal está sofisticando esse golpe, né? E as pessoas precisam ficar atentas também se na hora que abriu ali a embalagem, Isso. porque existe o corante dentro da água, né? Colocam água e aí, em vez de aditivo, a pessoa está colocando água com corante dentro do radiador. Só que esse caso que a gente mostrou do Mato Grosso do Sul, a polícia está investigando, porque uma pessoa conseguiu registrar com imagem. Às vezes era um crime já bem conceituado ali entre os frentistas, por isso que a pessoa conseguiu filmar com o celular, né? Aquela troquinha ali das embalagens vazias pelas cheias, mocando atrás do muro. É claro, não vamos generalizar. Um abraço apertado a todos os frentistas do nosso Brasilzão que faz o trabalho deles de forma correta e decente. Mas é isso, recomenda-se aos motoristas desse Brasil o uso do filtro. E não estou falando o uso do filtro de óleo ou do ar-condicionado, é sim o filtro da internet para poder localizar, identificar um posto de gasolina decente para você finalmente poder seguir adiante com a sua rotina. É isso, fiquem espertos. 10 horas e 13 minutos por aqui no nosso Morning Show e adiante é para onde a gente vai. Olha só, tem mais uma história aqui, David, que eu já vou te acionando, minha dupla David de Tasso, pelo seguinte: um homem que estava fugindo da polícia, pelo visto, foi lá, se tacou do telhado, pulou do telhado de uma casa direto para a piscina de outra. Realmente é inacreditável. É o Tom Cruise brasileiro, pelo visto. David de Tasso. Não, e essa história é muito absurda, eu vou contar para vocês. Então, atenção. Olha, esse homem, ele foi imputado a ele 6 crimes: posse ilegal de arma de fogo, ameaça, invasão de domicílio, violência doméstica, tortura psicológica contra a mulher, que no caso é a própria filha, e corrupção de menores, então, entre outras questões. Um sujeito com essa ficha corrida não tem medo de nada. Não. Mas fato é que a polícia civil foi até a casa dele e ele, para tentar se livrar dos policiais, subiu no telhado. Ficou lá negociando por cerca de 40 minutos e depois de 40 minutos ele resolveu pular na piscina para tentar escapar, mas aí os policiais acabaram prendendo ele. Só que olha só o que chama mais atenção de tudo isso. É que a negociação com os policiais até que ele pulasse na piscina durou 40 minutos. Ele foi preso na última segunda-feira em Serquilho, na região de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Mas a prisão que foi na segunda, na terça, ele já foi solto por meio da audiência de custódia. Ou seja, eu não sei se demorou mais tempo na negociação ou para ele ser solto diante de todos esses crimes. Porque, segundo as investigações, ele usava a própria filha para esconder droga dentro de casa, para colocar arma na cintura, porque mulher geralmente não é revistada. E a filha, mesmo relatando tudo isso, a filha que hoje tem 18 anos, mas antes, até quando era menor, ela era aliciada para o crime. O homem foi solto, liberado na audiência de custódia. Olha que maravilha. Sempre que eu ouço essas 3 palavrinhas, né? Uma que começa com A, a segunda com D, a terceira com C. Na hora eu penso na bela careca lustrada de Roberto Mota, que está aqui com a gente, nessa sua cara que não deve estar nem um pouquinho feliz. Eu não vou falar nada, a palavra é sua. Roberto Mota, fica à vontade. Parabéns a você que defende bandidos, você que está me ouvindo e que defende saidinha, audiência de custódia. Parabéns a você que não perde a oportunidade de dizer que um criminoso é um pobre coitado que não teve oportunidade. Está aí o pobre coitado, um sujeito que obrigava a própria filha menor de idade a atuar como cúmplice dos seus crimes, que obrigava a filha a esconder armas, a esconder drogas nas suas partes íntimas. Você, garantista penal, é isso que você está defendendo. É este país que você está criando. Esse sujeito já tinha várias passagens pela polícia, agora foi preso depois de todo esse absurdo e foi solto mais uma vez na audiência de custódia. Este é o país que está sendo criado por todos os defensores de bandidos que tomaram conta do sistema de justiça criminal brasileiro. Fique à vontade para comentar aqui. Acho que eu tendo a acreditar que, pelo menos nesse tema, diante desse caso bizarro aqui, estou achando que vai ter unanimidade aqui nesse programa, mas posso estar enganado. Mano? Não, o que me vem à cabeça é a disfuncionalidade dessa família, porque a gente sabe a importância de um pai, né? Inclusive, na psicologia, o desenvolvimento de um indivíduo está conectado com o exercício da chamada função paterna, que é exatamente a capacidade de dar
referência sobre o que é certo e o que é errado. A referência da lei, né? A lei daquilo que é correto de ser feito. Imagine um pai que não apenas é um criminoso, mas que trata a própria filha não como um sujeito, mas como um instrumento para o cometimento do seu próprio crime. Isso é algo absolutamente devastador e que revela sobre como nós estamos numa crise que é, sobretudo, moral e ética na nossa sociedade, porque são famílias desestruturadas, famílias disfuncionais como essa, de um pai que alicia a própria filha para o crime, que explicam em boa medida como sociedade, nós estamos adoecidos e não conseguimos ser uma sociedade de confiança, onde o pressuposto é que as pessoas bem-intencionadas buscam a prosperidade, a felicidade, respeitando os direitos das outras. Infelizmente, nós estamos muito longe de um caminho de prosperidade que passa por famílias saudáveis. Bom, Mano Ferreira, a gente segue adiante aqui com o nosso